Salve Maria! Sejam bem-vindos ao projeto Catecast. Eu sou o Guilherme Teles, da Comunidade Católica Madeiro da Cruz, aqui da Diocese de Campo Limpo, ou da Diocese de Campo Limpo, né? E eu não estou sozinho dentro desse projeto, desse podcast chamado Catecast. Algumas pessoas estão aqui comigo. E quem são essas pessoas? Boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo nosso podcast. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Sou o João Ricardo, sou da Paróquia São José Santo Eduardo, Diocese de Campo Limpo também. Estamos aqui junto com o Guilherme Teles e outros irmãos para fazer esse projeto CADcast, que vai ser uma bênção de Deus, se Deus quiser. Que alguém tá dando risada de mim, mas é o Guilherme, né, Guilherme? Como é que é o nome do projeto, Gabriel. Como é que é o nome do projeto, irmão? CADcast. Projeto KitKat. Ai, gente. Boa, Quem olá, mais? pessoal, eu sou o Gabriel, Quem mais? estamos aí com o projeto KitKat. Eu também eu sou membro pré-discípulo da comunidade Madeiro da Cruz, né? Filho aí do Guilherme, da comunidade, e estamos aí. Boa noite, galera. Aqui quem fala é Danilo, conhecido como Danilo Maria. Sou membro vocacionado da comunidade Madeira da Cruz. Eu quero agradecer desde já aí a atenção que vocês vão estar dedicando para todo mundo que ouvir. Um grande abraço. E que a partir desse primeiro programa a gente possa não só semear, mas também colher muitos frutos aí para Deus. Amém? Amém. E nós estamos com um link de fora da diocese. Se apresente aí, cabra macho. Quem fala? Opa! Aqui é o Fernando Maria, sou fundador de uma nova comunidade chamada Canal de Graça, da região Santana, zona norte de São Paulo. Olha aí. É uma alegria fazer parte desse projeto, né, de evangelização, que Deus possa nos usar de maneira extraordinária pela intercessão da Virgem, usando os meios, né, da internet para levar coisas boas para as pessoas. Tamo junto, galera. Amém. É isso aí. Então, esse projeto, o episódio piloto do Catecast, não é o KitKat, na verdade não é nem Catecast, é Catecast. Catecast. Então, se você não entendeu, eu vou falar esse trocadilho, esse joguete de... Isso. Aí. Você vê que a gente não sabe nem ler direito, né? Alguém aqui terminou o ensino médio? A gente tentou, né? Ensino médio, o que é ensino médio? O que é escola, né? Não sei nem o que é ensino médio. Parei no primário. Eu não sabia que ensino tinha O que é tamanho, primário, irmão? O que é isso? Então, Nem cheguei lá. Essa palavra CADcast aí é o que? Inglês? Então, nós pensamos em fazer o quê? Em juntar a palavra catequese com o podcast. Essa mídia, né? Para bastante pessoas já é uma mídia conhecida, mas para algumas pode ser que seja o primeiro podcast que a pessoa vai ouvir. Então, juntando essa palavra catequese, né? Porque o nosso objetivo aqui, além de ser um podcast descontraído, tal, mas nós vamos falar sobre a fé. E a fé da Igreja Católica vai ser uma questão também apologética. Então, por isso, a palavra catequese. E aí, com o podcast, então, Catecast. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! E nesse episódio piloto, dentro desse podcast de evangelização, nesse conteúdo aqui que nós estamos produzindo, a partir de hoje, vai ser um conteúdo, então, formativo, um conteúdo apologético e também de uma forma descontraída, né? Então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar hoje vai ser tirado do versículo 11 do Salmo 84, nesse episódio piloto do Catecast. E o Fê, ele vai ler para nós, né, esse texto para a gente começar o nosso bate-papo em cima desse texto, como pontapé inicial, né, o texto bíblico do Salmo 84 no versículo 11. Pode ser, Fê? Fernando lá. chegou no ensino médio, então ele sabe ler. Isso mesmo. Vamos lá. Fernando, Bora então? Bora. importante falar Então, também só pra deixar salvo assim, o povo ouvir, na Bíblia Ave Maria é o
Salmo 83, versículo 11, tá? Boa, Fernando. O João queria falar alguma coisa. Então vamos lá. O João queria... Era exatamente o que o Fernando falou. Ah, desculpa aí, tá, João? Desculpa aí, tá, João? Tá, tamo aí. Beleza. Feijão? Vou ler aqui. Pode ler, Gui. Pode ler? Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora deles. Vou ler de novo. Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora deles. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Seu Deus. irmão que lê bem, rapaz. Tá pensando que... Vamos ler bem, viu? Ele Não, fez ele até já oitava. sei. Um povo inteligente dentro da igreja. Ele fez até a oitava. E é 11h30 da noite, né? Pra você ver. E o cara tá com sono aí e tal. Vamos lá. Então, É. galera... Comeu um Kit Kat antes da rádio. Ah, tá pronto, tá explicado. Antes da rádio. da Antes da rádio. rádio. Ele tá na rádio. Ele tá no programa. Esse povo. Lógico. Antes da. Qual foi a experiência de conversão de vocês? Porque esse texto ele fala dessa espécie de dualidade, né? De estar dentro dos átrios do Senhor e de estar fora, e o quanto vale a pena estar dentro, ou seja, da igreja, né? Nós entendemos dessa forma, né? E como que foi esse ingresso de vocês na igreja, a experiência de conversão, como que foi? Quem pode começar a falar pra gente? Começa o João. Eu? Começo Isso. eu. Bom, meu processo de conversão, na verdade, sempre eu participei da igreja, sempre estive dentro da igreja. Então a minha conversão para o servir dentro da igreja, eu posso falar assim, foi a partir de algumas experiências de retiro na minha paróquia, né? E até mesmo o TLC, onde eu comecei a partir desses retiros a minha conversão, a minha experiência de conversão, mas para servir a Deus, porque como eu sempre participei, sempre estive ligado a algumas coisas dentro da igreja, participando das Santas Missas, participando da Perseverança, do Crisma, eu acho que o meu processo de conversão, na verdade, foi o meu chamado, né, para servir a Deus dentro da igreja, e isso foi muito rico para mim, porque eu até hoje, eu acredito que seja algo que está evoluindo, desde quando eu comecei lá com meus 15, 16 anos como catequista de Perseverança, até hoje eu percebo que você vai evoluindo. Na verdade, Deus, né, através do Espírito Santo, ele vai fazendo com que você vai evoluindo. Acabou meu tempo, é esse o sinal? Não. Não. Colocando silencioso. Então, desde quando teve esse processo do início, né, do servir na igreja, a gente percebe, a gente entende que o Espírito Santo vai nos conduzindo a uma evolução constante. E isso é muito legal, isso eu consigo reconhecer. A diferença do João, que começou a servir com 15 anos, para o João que hoje... Vai falar a idade mesmo? Não. Tô brincando, O fala João aí. hoje que João já, hoje. já tem mais responsabilidade. Boa. Que já está noivo, né? Que vai casar. Quase isso. Não, não. Falta só E- 30. Certo. Então foi bem legal. Eu acho que O conta de mesa do cara foi o São Lucas. São Lucas, né? verdade. Claro. Pode. Lembrando que, então eu acho que na verdade meu processo de conversão, minha experiência de conversão é essa, né? Eu acho que mais essa conversão por servir, né? Para dedicação total a Deus. Eu acho que foi mais ou menos nesse período aí. E aí hoje eu já tenho esse período de caminhada, servindo a Deus, mas com muita alegria. Coordenando a juventude, né, da sua paróquia. Coordenando ajudando a juventude, coordenar, ajudando no grupo de oração, grupo de oração. coordenador de Ministério de Música, graças a Deus aí, com algumas atividades que o Senhor foi confiando a mim com o passar desses 12 anos aí de caminhada, e
graças a Deus, o Espírito Santo vem conduzindo. Então, eu muito feliz, eu estou muito feliz. E o Danilão? Então, cara, a minha experiência de conversar é uma história até engraçada, né? Porque eu tive aquela experiência de passar pelo catecismo, pelo crisma, porém na época a minha família nunca foi muito frequente, né, em igreja, e eu fui por incentivo da minha tia, até de certa forma aquela coisa de criança, né, por obrigação. E quando terminou, eu não tinha experimentado aquilo que eu conheço por amor de Deus ainda, né? Pra mim foi uma experiência humana e acabou o crisma. Pra mim era como se eu tivesse pego um diploma, né? Não voltei mais. Sim. E eu conheci o João um tempo depois, assim, a gente trabalhava com a juventude lá na nossa paróquia, né? Pra quem não sabe, eu sou da paróquia de origem dele, na mesma comunidade. E o que acontece? Eu fiquei com aquele pezinho dentro e pezinho fora, né? Ia pra igreja quando eu vinha calhar, né? E o que aconteceu? Eu tive algumas partilhas com o João. E o João, em momento nenhum, infelizmente a gente vê acontecer hoje, né? Tentou me forçar, nada, sabe? Eu partilhava com o que acontecia na minha vida, com ele, com algumas outras pessoas também. E foi despertando aquele interesse. E o que acontece? Eu fiquei muito tempo afastado da igreja. E eu vivi, né, o mundo ali numa radicalidade, eu acho que por uns 2 anos. E nesses 2 anos, por ter tido a experiência de catequese, de crisma, de ter passado pela juventude, eu tive aquela coisa de sentir saudade, né? De ver como é diferente você estar dentro da igreja e você estar fora. E aí, depois de muito dar com a cara na parede, no mundão da vida, eu tive uma experiência com Deus de decisão. Eu acho que aconteceu comigo o que Santo Agostinho fala, que é quando você dá um passo em direção a Deus, ele dá 8 em direção a sua. E voltei, né? Primeiro por decisão minha mesmo. Falei pra Deus que eu tava cansado da vida que eu levava. E aí eu tive uma experiência com o Espírito Santo numa semana jovem, que me deu a certeza do lugar onde eu tava, né? No dia seguinte era como se já fosse outra pessoa. O Espírito Santo me convenceu do amor de Deus e eu não quis deixar mais. Maravilha. Não, tá certo. Não dá pra estender tanto, não vocês estenderam, mas é isso mesmo. Vamos eu confirmo essa história aí. Você tá. Já fala, se tiver mentindo. Se tiver mentindo, já fala algo aí. É testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Testemunho de Danilo. É que o nome do Danilo é Danilo Jeová. Você é louco? Vamos lá então. E Vacarello? Vamos lá. Chapolin? Chapolin Colorado. Não, é uma história bem parecida com a do Danilo, é muito também do que o João falou, né? Fui criado dentro da igreja praticamente, né? Minha mãe, quando eu era criança, me forçava a ir pra igreja todo domingo de manhã aqui na missa aqui na rua do meu pai. Os meus pais são separados, né? Pra quem não sabe. E os fins de semana eu passava aqui na casa do meu pai, então minha mãe tinha que ficar ligando lá da casa dela. Foi pra igreja? Foi pra missa domingo de manhã? Foi pra catequese? Não fui. Ela brigava. Mas sempre foi assim, né? Então eu costumava ser assim, né? Então, uma que era da igreja e outra aqui na rua do meu pai, totalmente diferente, né? Vivia um monte de coisa aí do mundão aqui na rua do meu pai. Tinha várias festas aqui do lado de vez em quando. Várias festas de vez em quando, né? Bem concordantes. Eu ia falar. Concordantes. Várias festas de vez em quando. Várias festas de vez em quando. Ei, cara, burro. Tá vendo? Que burro, zero pra ele. O Ferrão. A gente primeiro tem que aprender. O Fernando tem que dar umas aulas pra gente primeiro, depois a gente fazer podcast. Errou. Vamos lá. Então, aí é mais ou menos isso também, né? Vivia uma aqui e outra coisa lá. Até que fiz o meu TLC também. Aí tive as experiências da Crisma.
TLC, aí fui me engajando lá na juventude da Paróquia São Pedro Apóstolo, lá, do Guilherme Teles também. Fui conhecendo bastante gente lá, fui me aprofundando nas coisas de Deus, né? Mas como aconteceu com o João, né? O servir me levou a ser mais de Deus. A conversão, assim, diária vem do servir. Servir a Deus me leva mais pra Deus, né? Do que só estar ali participando, sentado ouvindo. Acho que isso não mudou tanto a minha vida, né? Porque entrava por um ouvido e saia pelo outro. Mas quando comecei a servir de fato e ver que a igreja precisa de exemplos, né? Não que eu seja exemplo, mas de pessoas que vivam alguma coisa, né? Então, aí eu houve essa necessidade de estar vivendo. Mas a gente se apaixona também. Bem, começa a viver por amor. Sim. Eu vou falar da minha experiência rapidinho e aí o Fê já entra pra falar dele. A minha se deu... Não. Acho que vamos fazer... Foi em 2004, no finalzinho de 2004. Então, foi no retiro chamado TLC, o treinamento de liderança cristã, que é bem forte aqui na Diocese de Campo Limpo. E antes disso, o meu vínculo com a igreja era da preparação dos sacramentos, né? Então, a catequese, depois fazer a primeira comunhão, depois a catequese de crisma para receber o sacramento do crisma. E aí o TLC veio trazer a experiência de Deus, né? É um retiro de 3 dias, é um retiro querigmático, e a partir de lá, primeiro ou segundo final de semana de novembro de 2004, foi a questão de decisão, como alguns já falaram aqui, né? E aí foi isso, e de lá pra cá o senhor foi colocando coisas novas, veio o Ministério de Intercessão, depois o Ministério de Pregação, e depois Madeiro da Cruz hoje, né? E aí vai caminhando dessa forma. E aí, Zaca, como que então foi? O Zaca é o Fernando, tá? Não é que ele tem dupla personalidade. Você que tá ouvindo, o Zaca é o Fernando. É o Zacarias já. Então, Vamos lá. a minha vida também foi, né, a juventude, assim, mas vou voltar pra fase da infância, né, família toda católica, né, minha mãe sempre rezando, então eu sempre tive um vínculo com a igreja, porém nunca levava a sério. Pra vocês verem, eu fiz 4 anos de catequese e 5 anos de crisma, né, quase pós-graduado. E aí... escrever bem, ó, melhor que a gente. Só pra você ver. E aí, né, eu também, por incrível que pareça, sou um filho de TLC, já fiz esse retiro também, 3 dias, né, e é aquele amor de você olhar pro poste e falar: poste, obrigado porque você ilumina a minha rua, aquela coisa toda. E aí eu comecei a caminhar com um grupo de jovens aqui da paróquia, eu comecei a tocar bateria, e o que me deixou, né, preso à igreja, vinculado, foi o serviço, só pra você ver a importância do serviço, né. E aí eu comecei a tocar nas missas, comecei a tocar num grupo de oração, mas até então eu tinha aquela vida dupla, aquela vida católico Raimundo, né, um pé na igreja, um pé no mundo, e aí eu tinha uma banda de rock fora da igreja e vivia as coisas do mundo também, de uma forma meio intensa, né. Até que um dia eu fiz um show numa das casas conhecidas aqui em São Paulo, chamada Hangar 110. Pra mim foi um show absurdo. Eu falei: agora a banda vai fazer sucesso. Eu já tava começando a faltar nas coisas da igreja, tava começando a largar as coisas. E é uma data que eu nunca vou esquecer. Foi dia 21 de abril de 2013. No grupo de oração aqui da São Miguel, veio um pregador aqui chamado Alex. Ele veio dar o testemunho da vida dele e ele tava com a corrente da consagração. Aí eu fiquei olhando pra corrente e falei: mano, o cara usa uma corrente de cachorro no braço, velho. Tá de brincadeira. Aí eu parei e fiquei prestando atenção, né? E aquilo foi me tocando, foi queimando meu coração. Aí eu falei: rapaz, tá alguma coisa estranha. Fazia tempo que eu não sentia aquilo, sabe? Aquela saudade que deu do nada. E aí eu catei, ele começou a pregar. Aí no final a Neia, que é a coordenadora, falou assim: Fernando, vai receber oração ali. Eu falei: não quero não. Ela: vai logo. Aí eu falei: putz, tem que ir, uma negona grande, velho. Meu Deus, não vai pra ver. Aí na hora que eu parei na frente do Alex, só pra você ver como é coisa de Deus, ele nunca me viu na vida, ele é de Jundiaí. Ele parou e falou: você é roqueiro, né? Eu falei: rapaz, sou. Aí ele:
a partir de hoje você vai ser da Imaculada, e começou a orar por mim. Aí eu caí de joelhos, comecei a chorar, foi algo absurdo, assim, que eu não sei explicar em palavras, entendeu? Foi algo muito forte mesmo, e ele falava, você vai pregar, e eu falava, meu Deus, eu só toco bateria, eu nunca preguei, né? E aí eu senti esse amor que foi tão grande, que no dia seguinte, só pra você ver como é graça, no dia seguinte eu larguei a banda que eu tinha, larguei um namoro de 5 anos que eu tinha, larguei as drogas, as bebidas, e até hoje, pela graça de Deus, não sinto falta, sabe? Então esse foi minha conversão, foi por meio de uma pregação. É por isso que hoje eu dou muito valor e dou minha vida na pregação, porque muda as pessoas mesmo, de verdade. Sim, e abrindo um parênteses ou pegando o gancho, a questão da pregação dentro da igreja, ela sempre foi muito importante, né? E se for falar de pregação dentro desse retiro, desse movimento do TLC, sem dar muitos detalhes, tal, até porque não pode estragar a surpresa de alguém, a experiência, né, de alguém, mas é um retiro que tem bastante pregação. Demais. Isso, então é a palavra de Deus que vai chegando por meio do anúncio do Evangelho de uma forma forte, vai impactando e vai ali modelando, né, o coração do povo. Isso é extremamente importante. Certo. Então, falando dessa experiência então de conversão, tá todo mundo situado como cada um adentrou nesses átrios do Senhor, como diz o capítulo 11 do Salmo 84. Alguns de vocês, e aí pode ser que não, pode ser que sim, você que tá ouvindo aí, de repente até já pensou, né, em fazer isso que você tá. Alguém já pensou em algum momento, nesse tempo de caminhada, em abandonar o barco, em sair dos átrios do Senhor? Eu posso começar dizendo que por 2 vezes eu quase que saí, né? Foram experiências bem difíceis, onde eu não conseguia vislumbrar um futuro dentro da própria igreja, momento de dificuldade, momento de sofrimento, e eu pensei em jogar tudo pro alto, em largar as coisas, né? E começar a viver aquela vida velha de antes. Mas aí os amigos, principalmente os amigos, né? Deus usou muito das amizades santas, do povo que se aproxima, que quer te levar para o céu, para levantar, para pregar novamente o Evangelho, para carregar debaixo do braço e de conduzir adiante. Mas alguém pensou já em sair dos átrios do Senhor? Eu não tive nem tempo. Eu acho que... Eu não sei dizer se é do ser humano isso, mas não tem aquele momento, não vou falar pra você que eu vi aquele momento exato, mas sempre vai rolar, ou já rolou alguma vez, aquela tentaçãozinha, né, de você se pegar de repente numa situação de pecado, num momento ali que você se encontra sozinho, porque muitas vezes a gente, por mais que a gente tenha amigos, a gente também muitas vezes se prende nos nossos próprios pensamentos. E diante da dificuldade a gente tem aquela fraqueza, né, de querer desistir. Não vou dizer pra você que eu tive vontade de sair, eu sou teimoso, até pra, graças a Deus, eu sou muito teimoso, né? Sim. Mas acontece às vezes de você olhar pra aquele monte de responsabilidade e falar, pô, não tá dando, né? Mas a gente lembrar sempre aí que o amor de Deus sustenta a gente, né? Verdade mesmo. Mais alguém? Rapaz, já. O Gabriel falou que não Eu não tive, tempo, né? eu não tive nem tempo de pensar em desistir, cara. Aí começou lá, como eu falei, né? Começou a minha caminhada, né? Quando se iniciou o processo de conversão, né, pra dentro da igreja, eu fui adentrando ali no meio da juventude, tava aprendendo cada vez mais. Fala perto do microfone. Aí me chamando pra poder... Sua voz tá bem longe, cara. Bem longe. Agora tá do lado aqui. Tá pronto? Aí, tá perfeito. Aí eu comecei... Aí me chamaram pra servir no meu primeiro TLC, aí eu servi, né, ainda brincando, né, zoando pra caramba. Inclusive, né, eu era amigo da Bia ainda na época, né, eu
dormi assim do lado de uma menina. Não dormi com a menina, né? De dormir, de fazer coisinha. Aí no outro TLC Cara, eu já servi de verdade. Eu já servi de verdade. Cuidado que o Danilo pode. Calma. Ela sabe disso. Tá se explicando. Cale-se, você me deixa. É lógico. Ô, meu. Aí no outro TLC, meu, me colocaram na intercessão já, né? Aí eu já tava bem mais aprofundado, assim, né? Aí servi na intercessão e tal, aí comecei a interceder no grupo de jovens, aí tava dando uns problemas lá, aí eu já namorava a Beatriz, aí ela tava na coordenação do grupo de jovens lá, já tava com um monte de problema, a gente já tava errado, eu não queria se corrigir de jeito nenhum. Aí uma bela manhã de grupo de jovens, o Guilherme foi pregar lá e falou assim: irmão, você tem chamado pra pregação, né? Ele falou assim lá no meio da pregação. Aí nisso a gente começou a conversar, eu já entrei direto pra Madeira da Cruz, não tive nem tempo assim, né, de desistir. Começou o processo de conversão, foi sempre crescendo assim, né, não tive um momento de pensar em alguma coisa. Mas eu penso que nem o Danilo, ele fala assim, acho que é do ser humano, né, quando chega um momento que vai passar pela cabeça, eu acho, de pelo menos todo mundo, né? É possível que chegue, né? Não, e Game Money. o que aconteceu? Esse negócio aí de querer desistir também, cara, é porque, por exemplo, a gente tem certas responsabilidades, né? Chega um momento que você começa a trabalhar, e aquilo parece que empaca e parece que não anda mais, e você fala, não quero mais isso. Tá pesado, né? Sim. Aquela coisa que bate um desespero e você fala, meu, não adianta, né, a gente que tem a comunidade fundação não é pra mim, isso não é pra mim, eu não quero, ou quem tá servindo fora fala, pra que tô fazendo isso? Mas o interessante que foi o João que falou, se não me engano, né, que é do humano, né? Foi, se não me engano, foi a leitura do evangelho da semana passada. E João Batista, ele teve aquela crise quando ele estava preso. Aí ele falou, será que é Jesus mesmo? Aí o homem foi lá, um discípulo de João Batista, e Jesus fez os milagres e falou, volta e fala para João que você viu. Então para você ver, né, isso realmente é do humano, aquela crise. Claro que há tentação, né? Sim. A ação maligna, mas também tem aquela parte humana, né, de se acomodar ou querer viver uma vida mais leve, né? Eu já tive isso daí também, já. É verdade. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que, resumindo um pouco, eu acho que é muito o que o Fernando falou aí agora. Porque nós já estamos numa caminhada dentro da igreja, né? Nós já sabemos por que nós estamos aqui e o que nós estamos fazendo aqui. Aqui, né, quando eu falo dentro da igreja, servindo a Deus, porque nós somos apaixonados por Jesus, pela cruz. Mas eu acho que se resume muito a essa questão de quando você está ali se dedicando e as coisas realmente não estão acontecendo, né? Isso eu acho que faz com que a gente dê aquela desanimada, dê aquela baqueada em querer desistir, em querer deixar de fazer. E eu acho que isso faz muito parte da nossa vida, que já somos missionários, já somos apaixonados, já temos a nossa decisão. Eu acho que esse é o momento que nós temos que passa pela nossa cabeça de desistir. Eu acho que esse momento e o momento um pouco das nossas tentações, dos nossos pecados, acho que esses dois momentos é o que acaba sempre colocando nossa fé em dúvida. Sim. Mas quando a gente lembra, né, que a nossa igreja é feita baseada no sacrifício, né? Nós somos uma igreja feita e conduzida no Calvário, fundada no Calvário, né? E como quando a gente reconhece isso para nós aceitamos que nós vamos sofrer aqui também. Nós estamos aqui como missionários, como servos de Deus, que nós temos que estar preparados para sofrer. Que a graça vem através do sofrimento, porque assim foi com Jesus, né? No Sim. Calvário. Então, nós temos esse apoio, né? Quando nós paramos para rezar e lembramos que, por mais que temos todos os sacrifícios que faz com que nós queremos desistir, nós lembramos que nossa igreja é conduzida e sempre foi conduzida pelo sacrifício. A graça vem pelo sacrifício. Acho que isso é importantíssimo
nós lembrarmos como cristãos. Isso mesmo, eu acho que também tem uma questão, todo mundo falou do servir. Eu vou servir, eu entrei pra igreja e tem as atividades pra eu fazer. E não tem como, você vai se responsabilizando, faz parte da vivência da prática do evangelho. Mas para quem entrou muito cedo e a pessoa acaba já com esse senso de responsabilidade, de repente a idade é pouca e a responsabilidade acaba sendo grande. E isso por um momento pode pesar, né? Pode ser perigoso também isso. Tem que fazer, às vezes não tem uma outra pessoa para assumir, só que às vezes o cabra é muito novo às vezes para assumir as coisas, né? Acho que quase, se não todo mundo que tá aqui, se não todo mundo aqui do Catecast, você que tá aí ouvindo pode se identificar, né? Você pode ver de repente, você é muito novo, ou lembrar aí alguns anos antes, muito novo já assumindo coordenação de uma coisa, de outra, de grupo de jovens, e nenhuma coordenação é fácil, né? Dentro de uma pastoral ou de qualquer outra coisa. Aí acaba sobrecarregando às vezes, né? Mas enfim, isso daí, como o João falou, não tem jeito, a cruz você vai ter que carregar. Cara, é isso. Bem, mas ninguém chegou a sair de fato, né? Só acho que foi só o Fê que falou que, olha, eu comecei a fazer as coisas e daí eu me distanciei e aí na pregação eu tive de fato a minha experiência, né? Mas não tinha um comprometimento, né? De primeira, né, Fê? Não tinha. Eu só tinha aquele negócio, né? Tô aqui porque o pessoal pede pra vir, entendeu? Mas Sim. Eu não tinha aquele compromisso meu mesmo, né? Era só mais por amizade, por ver os amigos. Entendi. E por que, né? Aí eu acho que começa o negócio a ficar mais forte aqui, né? E por que não outra igreja e sim a Igreja Católica, né? Por que vocês escolheram vir para a Igreja Católica? Alguém consegue me explicar isso? Posso começar? Pode, manda bala. Então, uma das coisas que me tocou muito, que eu vi que era a graça de Deus, todos que estão aí, foi que eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de estudar, né? Repeti de ano, fui expulso e tudo mais. Quando eu tive esse encontro com Deus, o primeiro livro que eu ganhei foi a vida de Padre Pio. Sim. E eu li a vida de Padre Pio. Então um dos motivos também que não faz eu desistir na caminhada é ler a vida dos santos. Eles me preenchem, né? Isso me fortifica. Então é algo que é bom, né? Para minha caminhada, acredito para a caminhada de todos, né? Uhum. E a Igreja Católica para mim e não outra é porque ela não me deixa dúvida. Todas as perguntas que eu tenho, a Igreja me responde. Sim. Tudo aquilo que está na Bíblia de sacramentos eu encontro na Igreja. Então eu quero saber quem é um sacerdote. Está nas Sagradas Escrituras e tem na Igreja. Sacramento da confissão está na Igreja. Sacramento da ordem está na Igreja. Então a Igreja me dá tudo, entendeu? E é a única que está de acordo com a Bíblia. É a única que está de acordo com a unidade, né? Santo Agostinho ele dizia: eu não creria no Evangelho se ele não me levasse à Igreja Católica. Uhum. Se a igreja não pedisse, né? Se a igreja não me pedisse para acreditar, eu não acreditaria, né? É fantástico isso. Então, é bem isso. Então, os estudos, Gui, fez com que eu tivesse a certeza da fé que eu tenho. Que a Igreja Católica é afundada por Cristo, e tem uma hierarquia dos papas desde Pedro, né? Então, ela é uma igreja que não tem dúvidas nem pontos de interrogações. Sim. E você pode ler qualquer documento da igreja que nunca vai ter uma palavra assim, eu acho. Ou é sim ou é não. Verdade. Entendeu? E a unidade, isso que me encanta, a unidade da igreja. Eu posso ir no Japão, a missa é a mesma. Posso ir na Europa inteira, a missa é a mesma, o rito, o evangelho é o mesmo do dia. Então essa unidade e esse alimento que sustenta a minha alma é a Igreja Católica, é os estudos que fez eu ter isso também. E a graça de Deus, claro. Essa união também me chama muita atenção. Não pode ser humano isso, né? Eu cheguei a essa conclusão há algum tempo atrás. Isso daqui não é obra humana. Não tem como pessoas tão diferentes, com culturas tão diferentes, com pensamentos tão diferentes, comungarem dessa mesma fé. É algo sobrenatural. E quanto mais eu conheço o gênero humano,
mas eu tenho certeza disso. Isso é sobrenatural. É óbvio que o ser humano, a tendência dele é de se aglutinar, é de se colocar em grupos, mas não um grupo tão gigantesco, né? Como um vídeo que eu vi há um tempo atrás, né? Muito bonito, inclusive. E até gringo, é de fora do país. Somos a maior família do mundo, né? E isso é forte de falar, cara. A igreja é extremamente numerosa no mundo. Pode não parecer, o católico às vezes fica meio escondido, meio ali, né? Como que eu posso falar? Um pouco ali passivo às vezes, porque de fato somos às vezes um pouco passivos, mas somos uma família extremamente numerosa. E de fato, mais numerosa do que as estrelas no céu e do que o grão de areia na praia, né? Isso daí me espanta também. Que mais? Sim, Por que a igreja católica? Os estudos também, né? Pra mim, pessoalmente falando, também é a mesma coisa. Os estudos, a questão da unidade. Tanto que hoje eu troquei o estudo da engenharia civil pela teologia, para conhecer mais, para poder estudar mais, me aprofundar, né? De forma organizada ali, ordenada, mas estamos aí. Eu acho que é isso também. Acho que quando a gente entrou, né, no começo, talvez a gente não tinha esse conhecimento, né? Que a gente está entrando na igreja, que é a igreja de Cristo, né? A gente está ali porque a gente tem que estar e a gente vai aprendendo aos poucos. É engraçado que a gente vai passando a se apaixonar, né, pela igreja. Sim. A gente começa a ficar muito apaixonado por tudo que a igreja nos oferece. E eu acho que é isso que todo mundo falou aí, né? A gente começa a achar tudo muito belo, né? A unidade é muito bela, porque é belo, mas isso é o que a igreja traz pra gente, né? Essa paixão que a igreja traz pra gente, porque a igreja é o próprio Cristo, enfim. E isso é muito bonito. Eu acho que católico que é católico de verdade, né? O católico que é católico mesmo, ele tem quando você fala, a pessoa já consegue perceber que ele é apaixonado pela igreja, ele é apaixonado pelo magistério da igreja, pelos ensinamentos da igreja, e isso é muito legal. Essa palavra é doce, né, nos lábios, eu costumo falar isso, né? Tem palavras que são mais doces nos lábios ali, quando pronunciadas. Católico, Eucaristia, Nossa Senhora, sacramentos, são palavras. Isso, exato. Essa palavra aí que o Fê soltou não dá pra controlar. Quando você começa a ver essas palavras aí, tem como, cara. É alegria. É da alma, né, Gui? É da alma, cara. É algo muito, muito, muito mais forte que nem conversávamos em comunidade enquanto nós pintávamos a casa. Chegou uma hora que a doutrina da igreja, lógico, você precisa sempre buscar nos documentos que o Fê está falando, mas chega um momento que passa a estar dentro, né? Já vai pensando dessa forma, já vai sentindo dessa forma, e isso é algo fantástico mesmo. Eu acho que o próximo ponto que nós ficamos também para conversar já é um gancho dessa última pergunta, né? Do que nós sentiríamos mais falta se nós estivéssemos em outra denominação, né? Cristã. Rapaz. Eu, por exemplo, sentiria muita falta dos sacramentos. Sim, não tem como, né? Eu não entendo mais o evangelho sem os sacramentos. Principalmente sem o Santíssimo Sacramento. Sem o próprio Jesus. Sim, eu não entendo mais o evangelho fora da missa. E eu até falando isso, agora lembro do testemunho do Scott Hahn, falando. É a igreja, sobre, não tem outra, essa isso. frescura. Um ex-pastor protestante que ele, dentro da missa, ele vai vendo o livro do Apocalipse. Cara, no livro do Apocalipse falava sobre isso. Olha que a liturgia é toda a Bíblia, é o cordeiro, é o altar, é o incenso, é o sacrifício, é a liturgia. E ele vai vendo o que eu estou fazendo fora dessa igreja, né? Eu não me imagino hoje congregando em qualquer outro lugar se não estar participando dentro da missa, por exemplo. É algo inconcebível para mim hoje. Não dá, né?
Não, mas é isso mesmo, Gui. Um fato, né, que é muito bonito. Você falou que é sobre a Eucaristia, né? Por exemplo, um tempo atrás eu fiz uma pregação, né? E foi sobre a Eucaristia mesmo. E uma frase de um santo, que é São Gregório de Nazianzeno, ele fez uma frase que era muito bonita. Ele falava assim: este pão do céu requer que se tenha fome, e ele quer ser desejado. Então, essa questão que eu achei forte. Jesus, ele se dá em alimento. Mas é alimento o quê? Do corpo. Se você parar para ver, aquilo, nos olhos humanos, não alimenta, não sustenta o corpo. Sim. Mas este alimento é da alma. Uhum. É a nossa alma que sente fome. Então, se eu tiver em outra denominação, minha alma vai ficar desnutrida. Uhum. Eu vou ficar fraco, né? Se eu não tiver o meu pão de vida eterna, né? O alimento da vida. E outra coisa que, né? Além dos sacramentos todos, né? Do batismo, do crisma, todos, né? Em especial a Eucaristia, mas também eu sentiria muita falta de uma mãe. Rapaz, que falta que faria uma Pois mãe. é, verdade. nossa, Jesus amado. Verdade. Porque não tem como, né? A gente caminhar e olhar e só ver um pai, não. A gente tem uma mãe que zela por nós, Sim. que cuida da gente. Então eu sentiria a falta da Virgem Maria e de Jesus na Eucaristia, como você disse. Sim. E aí, João? Eu acho que a gente sente falta porque foram coisas que foram preciosas que foram tiradas da igreja, né? O problema é que foram coisas que foram retiradas, né? Não foram coisas que foram acrescentadas. De Verdade. repente, se tivessem sido acrescentadas nas outras religiões, de repente a gente não sentiria falta, porque é algo que o humano colocou a mais, né? Só que é o contrário, né? Eles retiraram coisas que são extremamente importantes dentro da nossa Igreja Católica, e aí a gente sente falta, né? Porque a gente sabe da importância, a gente já conhece tudo isso. Então é bem curioso isso. A gente não tem que entrar nos méritos e na história do protestantismo, mas a gente sabe que tudo foi retirado, né? E nada foi acrescentado. É difícil, né, também não ter a figura desse, de falar assim, desse líder religioso que não padre, né? A figura do sacerdote, né? É difícil, é algo muito grandioso, é algo muito místico, não deixa de ser, ao mesmo tempo que é esse pastor, né, tá ali presente, mas é o sacerdócio de Jesus Cristo ali, independente do padre, e só de imaginar, de não ter o padre, o sacerdote de Deus ali perto, ali presente, já dá até paura, já dá até um certo medo, um certo receio. Gui, um assunto que a gente poderia um dia fazer era sobre o sacerdócio, né? Ah, faremos, pode ter certeza. Porque é necessário, se não tem padre, praticamente não tem igreja, né? Sim, exato, isso mesmo. Antes da igreja nascer, aí os santos ensinam isso, que a igreja nasce, né, do lado aberto de Jesus. Um dia antes disso acontecer, Jesus funda o sacerdócio junto com a missa, né? Então é uma pedra fundamental da igreja, né? O sacerdócio de Jesus Cristo, esse sacerdócio segundo a ordem aí do rei Melquisedeque. Pode continuar, Gui. Não, é isso, assim, para mim, sacramentos. E aí, falando de sacerdote, entra o sacramento da ordem, né? Então, os sacramentos, Nossa Senhora, para mim também é impossível de ver dessa forma, mas até aquilo que nós partilhamos de igual com outras denominações protestantes, por exemplo, de outras denominações cristãs, né? Não outras denominações protestantes, foi estranho. De outras denominações cristãs, as Sagradas Escrituras, por exemplo. Até a forma de ler, até a forma de interpretar, essa história de cada um interpreta do jeito que bem quiser, do jeito que bem entender, e começa a sua própria igreja, é uma coisa muito perigosa, né? E para nós não.
Quem interpreta a igreja, as escrituras, é a igreja, e somente a igreja, já dizia o Dei Verbum, né, documento pós-conciliar ali, que a autoridade de interpretar as escrituras é da igreja e de ninguém mais. Então, aquilo que eu entendo sobre as escrituras é a igreja que me ensina. É a tradição da igreja que me ensina, é o magistério da igreja que me ensina. Sim. E isso também é algo que eu acho fantástico, né? Que eu sentia muita falta. As três colunas, né, que chama, né? Magistério, tradição e a... Isso mesmo. E lá não, faz falta, né? Lá, por mais que tenham homens e mulheres de Deus, mas, cara, não dá pra entender mais o reino de Deus sem uma tradição. Não dá pra entender o reino de Deus sem o magistério. É bem complicado isso. Verdade. Sim, tem como, E bem, na opinião de vocês, todo mundo deveria ser católico? Com certeza! Essa é uma pergunta polêmica, hein? Fala-se muito de misericórdia, né? Com certeza. É porque assim, ó, uma pergunta antes é aquela, né? O que é ser católico? Se eles soubessem de verdade o que é ser católico, jamais eles iriam embora. Né? Porque tem aquela coisa, a passagem de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. E esse é um mal que a gente está vivendo, porque o Papa Bento XV ele vai dizer que a ignorância é a mãe de todos os erros. Então todas as denominações que apareceram, essas seitas, muitas vezes é a ignorância que entra na cabeça do homem e faz ele fazer besteiras, né? Então esse ser católico é algo primordial nas Sagradas Escrituras mesmo. Quando a gente vê que Saulo cai, né, diz que cai do cavalo, porque lá não está escrito cavalo, né? Mas a gente usa essa metáfora, que ele caiu do cavalo e Jesus aparece, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E ele aparece e fala: Saulo, por que me persegues? Né? Mas Jesus já estava morto. E eles estavam perseguindo quem? Os cristãos. O que é ser cristão? Para mim é aquela passagem de Gálatas 2:20 que Paulo diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É ser outro Cristo. É ser missionário, é dar a vida, é dizer a verdade quando for necessário, é amar o pobre, é amar a igreja, é honrar o pai e a mãe, né? É isso, é ser outro Cristo na terra. Isso é ser católico, é muito belo, mas as pessoas não reconhecem isso, né? As pessoas olham o que a mídia fala, olham o que as pessoas falam por cima, mas não conhecem a fundo. Então, se todos fossem católicos, o mundo seria feliz. E viveria a vontade do próprio Jesus, Sim. Né? Que todos sejam um, né? Essa vontade de Nosso Senhor, esse é o reino de Deus, né? Essa questão da unidade. Teve uma certa polêmica aí, vocês podem lembrar que no papado ali do Papa Bento, ele começou a bater nessa tecla de novo, né? Citando São Gregório ali que a igreja é como se fosse a Arca de Noé, e no dilúvio que só foi salvo quem estava na arca, né? E que a salvação está dentro da igreja católica, e muitas pessoas de dentro da igreja não gostaram dele retomar essa ideia de séculos atrás. Muitos se incomodaram muito profundamente com isso, dizendo que é uma questão de não, tem a liberdade religiosa e precisa se respeitar outras religiões, que eu penso que é importante, né? Respeitar. Quem tá ouvindo o Catecast, quem vai ouvir esse episódio piloto, eu espero que seja um número bom de pessoas, vai de repente ouvir aqui a nossa posição e não confunda as coisas. Aqui existe um respeito por outras denominações. Mas no nosso coração, se nós estamos na Igreja Católica, é porque nós acreditamos que, de fato, o Senhor, quando ele pensou em uma igreja, ele pensou na Igreja Católica. Quando ele pensou em um instrumento de salvação, ele pensou na Igreja Católica. Quando ele institui esse corpo místico dele por meio dos apóstolos,
Ele pensou na Igreja Católica. Para nós é dessa forma, é essa a verdade. Por isso que a gente exalta tanto, por isso que a gente ama tanto, né, essa igreja. E Gui, tem aquela frase de Dom Bosco, né, que resume bem isso que você tá falando. Amemos as pessoas, mas reprovemos os erros. Né? Exato. A gente tem que amar, mas aquilo que é errado a gente não pode muitas vezes omitir, né? Muita gente não consegue diferenciar um ponto ou outro, né? Mas respeitemos de fato, né? Amemos as pessoas, como o Fê falou. Mas reprovemos os erros. O próprio Jesus falou, né? Tem muitas ovelhas que fazem parte do meu rebanho, mas não estão aqui ainda, né? É necessário trazer de volta aqui pro rebanho. Jesus fala isso quando ele fala que ele é o bom pastor, né? Que ele é a porta das ovelhas. Sim. Essa questão, Gui, do bom pastor, o Papa João Paulo II nos deu uma nova missão, hein? Na época de Jesus ele deixava as 99 para ir atrás de uma. Né? Hoje a gente deixa uma para ir atrás de 99, tá? Mais trabalho. É interessante quando a gente fala um pouco de respeitar, de amar o próximo e não amar o pecado, né? Porque o próprio ensinamento de Jesus, né? O que Jesus deixou para nós nos seus atos concretos em sua vida foi esse, né? Quando ele encontrava qualquer pecador, independente de qual que era o pecado, ele amava o pecador e ele falava algo que era muito, muito importante. Ele falava, vai, não tornes a pecar. Então essa frase faz com que prove tudo isso que vocês partilharam aí, né? Nós devemos amar o pecador, mas nós devemos orientar que ele não deve mais cometer o pecado e que nós não devemos amar o pecado dele. Porque Jesus também não amava o pecado, né? Ele falava, vai e não tornes a pecar. Eu estou amando você porque você é um pecador, mas vai e não torne a pecar porque eu não amo o seu pecado, né? Então é importante, né, quando a gente pegar os exemplos de Jesus para a gente relatar essas coisas, porque as pessoas usam esses argumentos contra a gente, né? Muita gente vem usar o argumento de que Jesus acolhia todas as pessoas e realmente acolhia todas as pessoas. Mas a gente pegar nos detalhes dos ensinamentos de Jesus na prática... É aquela história, né? Isso, Jesus sentou na mesa dos dos cobradores de impostos. Jesus foi pra festa. Sim. A mulher adúltera, né? A mulher adúltera. E a passagem da mulher adúltera, se você pegar no detalhe, relata totalmente isso, né? Ele fala pra ela, né? Além de ele ensinar a mulher adúltera que ela não deve mais pecar, ele ensina a todos que estão ao redor, né? Quem não tem nenhum pecado, que atira a primeira pedra. Enfim, a gente sabe que a gente conhece muito bem essa passagem, mas se a gente pega nos detalhes, a gente vê que Jesus, ele amava o pecador, mas ele não amava o pecado. Ele orientava, né, que não deveria pecar mais, porque sabia que aquilo não faria bem. E até foi a discussão da própria igreja. Isso é interessante de lembrar, né? Eu estava ouvindo o professor Felipe Aquino falar sobre, lendo, né, algumas questões das aparições de Nossa Senhora em Guadalupe. E eu achei muito forte o jeito que ele falou. Para alguns é radicalidade, talvez alguns que vão ouvir aqui também pensem, mas eu comungo profundamente desse pensamento dele, que ele falava assim, tem muitas pessoas que criticam a igreja, por exemplo, com aquilo que a igreja fez no México, de chegar e começar a pregar o evangelho para tribos indígenas, e isso aqui não foi o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, né? Também, né? E aí ele começa a falar, poxa, hoje as pessoas criticam isso, que a igreja atrapalhou no crescimento, no desenvolvimento de uma cultura, de uma religião que hoje já não existe mais, os astecas, os maias, né? É isso, né? Os astecas, os maias e tal. E aí, poxa, o engraçado, o professor Felipe Aquino falando, ele falou, as pessoas defendem uma cultura de canibais, porque era o que acontecia, de que se oferecia centenas de milhares de sacrifícios humanos no ano, porque fazia parte da cultura e da adoração aos deuses deles, em troca de uma cultura de amor, né, de misericórdia. Olha aqui, né, o evangelho é esse, Jesus
E muitos podem confundir esse tipo de discurso, ainda fazem isso, né? Muitos de dentro da igreja com algumas teologias um tanto quanto estranhas, como o próprio professor Felipe Aquino diz, algumas teologias modernas, né? Mais modernas do que teologias propriamente ditas, com um pensamento complicado assim também, né? Não, o católico ele precisa acolher todo mundo, então vamos ser católico espírita, vamos ser católico afro e católico isso e aquilo, com um monte de maluquices mesmo, né? E não, a igreja ela precisa se manter imaculada, como é a cabeça, que é Jesus Cristo, né? E o evangelho precisa se manter puro também, né? O que eu penso, né, ao menos. Com certeza, Gui. O evangelho ele não pode ser adulterado como está sendo, né? O evangelho muitas vezes, né? Infelizmente, tem pregadores que deixam de pregar a palavra para pregar a si mesmo, né? Homilias de sacerdotes que infelizmente não se preparam para fazer um bom sermão. Então essa questão, né, das pessoas julgarem por cima é difícil, né? Porque o próprio profeta Isaías ele falou, né? Chegará um tempo em que a mentira se tornará verdade e a verdade se tornará mentira, né? Sim. Então a gente está vivendo nesse período na qual a mentira é mais bonita, é mais confortante. E quando a gente vai falar a verdade, a gente é taxado, né? A gente já tem rótulos em nós, né? Vocês são muito... A gente tá julgando, né? A gente é muito bitolado, a gente é muito radical. Aí vem aquelas frases bíblicas já decoradas, né? Jesus quer amor, não quer sacrifício, não sei o que lá. Mas aí dá vontade de falar, sua anta, como dizia o Padre Léo. Você leu o versículo inteiro ou você só fragmentou a Bíblia para colher aquilo que você quer? Algo que é bonito é o que o Papa Bento XVI falava. A nossa fé não é fé de supermercado. O que é isso? Você vai no mercado e escolhe aquilo que você quer, aquilo que te agrada. A nossa fé não é essa. A nossa fé a gente tem que pegar um todo. A gente pega um tudo da igreja, né? Evangelho, tradição, Sagradas Escrituras. A gente tem que amar isso que a igreja nos dá. Como o Gui disse, é a verdade da igreja, não é nossa. É a igreja. Então, consequentemente de Deus, né? A verdade de Cristo. Com certeza. Então que quando as pessoas ouvirem, né, esse catequeste, elas possam sentir-se acolhidas e amadas por essa igreja, que não é irmã de ninguém, como diz a Papa Bento, ela é mãe. Exato. Né? Ela é mãe e mestra. Né? Então tem que escolher os caminhos que a mãe dá. Então, se vocês forem ouvir, gente, procurem antes, né, saber um pouco mais daquilo que está sendo colocado na TV. Se preocupem um pouco mais, porque a mídia ela está preocupada em destruir a igreja, não em levantar a igreja. Então procure mais as coisas, né? Saber um pouco mais do que a igreja fala, o catecismo, porque é interessante. Sim. Eu acho que é isso, né? Ficou deu para entender mais ou menos um pouco dessa questão dos átrios do Senhor. Por quê? Né? Para encerrar, para concluir, eu acredito que seja importante isso. Então, se nós pegamos como base lá o Salmo 84, versículo 11, de que vale mais um dia em teus átrios do que milhares fora dele. Por isso, porque essa é a igreja dos sacramentos, essa é a igreja de Nossa Senhora, essa é a igreja que tem pregado o Evangelho há mais de 2 milênios, essa é a igreja dos mártires, essa igreja que tem os santos tão diferentes uns dos outros. Que é o corpo místico de Cristo, né? Que é o corpo místico. Fala de novo, Gabriel. Que é o corpo místico de Cristo, né? E quando você diz estar nos átrios do Senhor, é estar dentro da igreja, que é o... Exato, estar dentro da igreja. Aqui dentro tá o povo que tem fé, né? Sem essa história, o povo que tá fora às vezes parece que tem mais fé. Não, é você que tá dentro da igreja, né? Você que tá sendo perseverante, você que vai à missa, você faz parte dessa igreja, né? E eu falava, tem vários santos
mais de 2 milênios de história, vários santos diferentes. Tem santo que era rei, tem santo que era príncipe, tem santo que era mendigo, tem santo que era padre, tem santo que era pai de família, tem santo que era criança, tem santo que era adulto, tem anjo que é santo da igreja, né? Se a gente for parar pra pensar, né? São Gabriel, São Rafael, São Miguel, tem santo do Antigo Testamento, tem santo do Novo Testamento, são pessoas diferentes, em épocas diferentes, em tempos diferentes. E mesmo esses do Antigo Testamento, por exemplo, São Elias, né? Elias é santo da igreja, né? São ali, comungaram dessa fé. E ele é fundador do Carmelo, né? Fundador do Carmelo, né? A espiritualidade ali, né? Vem do profeta Elias. Olha que bonito, né? Isso, então faz parte. Então, ou melhor, faz parte não. Vale a pena. Vale a pena ficar dentro dos atos do Senhor. Por isso que o salmista dizia lá no Antigo... Se o salmista falava isso no Antigo Testamento, e eu vou ser usado agora, acho que vocês vão concordar comigo, com muito mais razão nós podemos dizer esse versículo, né? Se o salmista podia dizer isso quando quando ainda a revelação de Deus não estava ali plena, né? A gente pode falar dessa forma, né? Era o Antigo Testamento, quanto mais nos dias de hoje, né? Não foi assim que Jesus falou que os profetas queriam ter visto o que vocês hoje veem, né? João Batista, Jeremias, Isaías, eles gostariam de ter visto o que vocês estão vendo hoje, né? E se o salmista ele disse isso, católico, você tem que dizer isso a plenos pulmões. Vale mais a pena. Guilherme, só para incrementar mais essa doçura de ser católico, é o que dizia Santo Tomás, né? Não tenha inveja dos apóstolos que caminharam junto com Jesus, porque quando acabava a missão, cada um ia para sua casa. Mas hoje não, nós comungamos e Jesus ele entra dentro de nós. Olha só, então, que forte. Seja bem-vindos. Seja bem-vindos, exato. Eu acho que assim a gente pode terminar, né? É isso. Então, considerações finais aí, vocês vão se... Vamos colocar nossa consideração final e encerrar, né? Fazer a nossa despedida aí. Quem quer começar nas despedidas? Começa aí, meu. Não quero sair! Eu vou me despedir aqui. Então. Irmãos, é um prazer estar com vocês. Esse é o primeiro de muitos, né? Com a graça de Deus nós vamos chegar em muitos lugares, em muitos lares, levando a verdade da nossa fé, o amor, né, de Jesus Cristo, o amor à Virgem Maria. E vamos perseverar nessa caminhada, viu? Conto o coração de vocês, da mesma forma que nós estamos orando aqui por cada um, para que essa missão dê certo, né? Que é uma missão do coração de Deus, não tenha dúvida disso, viu? Então, muito obrigado por hoje, Deus os abençoe pela intercessão da Virgem Imaculada e das relíquias aqui, né? São Pio, Beata Helena Guerra e Santa Gema, rogai por nós. Um beijo no coração. Vamos falar assim, como que o pessoal pode te encontrar, Fê, nas redes sociais? Você tem aí? Então, então no Facebook tá Fernando Maria, né? Bem simples. E a gente tem um canal no YouTube chamado Comunidade Canal de Graça. Tem bastante pregações lá. Com a graça de Deus, no ano que vem a gente vai começar com vídeos curtos de evangelização, igual o Madeiro tá fazendo, né? Tem pregação do Gui lá. Tem as duas lá, né? Tem umas duas lá, né? Tem a pregação do Guilherme lá. Então você me encontra nessas redes sociais. No Facebook, Fernando Maria. No YouTube, Comunidade Canal de Graça. Certo, maravilha. Próximo, Joãozinho. Opa. É isso aí, galera. Obrigado aí por mais uma noite junto. Louvado seja Deus por mais esse projeto de Deus aí, que Deus colocou no nosso coração. Que Deus possa continuar nos abençoando, que o Espírito Santo possa continuar conduzindo. Que a Virgem Maria continue intercedendo, que eu tenho certeza que nós estamos com um objetivo de evangelização e quando é evangelização é importante estarmos aí unidos para fazer o Evangelho do Senhor chegar mais longe. Então eu só tenho que agradecer mesmo os irmãos que estão sempre junto comigo,
são irmãos mesmo, amigos. Então só tenho que agradecer e dizer que nós estamos juntos aí. Nós estamos aqui na Paróquia São José do Eduardo, aqui no bairro do Santo Eduardo, aqui no Embu das Artes. Temos o grupo de oração Caminho, Verdade e Vida, todas as quintas-feiras, às 20 horas. E também estou lá no Facebook, se quiser me procurar, João Ricardo Arsênio. Tamo aí. Obrigado, louvado seja Deus e vamos pra cima. Bora. E aí, Gabriel? Bora. Isso aí. Muito obrigado aí pra quem esteve nos acompanhando, gratidão, povo de Deus, pela audiência, né? Posso dizer assim. Obrigado por estar conosco. Espero de coração que vocês tenham gostado, né? Rezo por isso. Rezo por cada um de vocês, né? E vocês podem encontrar lá no Facebook, tá? Gabriel Lopes, né? E é isso. Certo. Muito obrigado. Deus os abençoe. Salve Maria. Salve Maria. Então vamos. Então, obrigado. Esse foi o episódio piloto. Nós vamos melhorando na medida que nós vamos nos adaptando a essa nova mídia aí, o podcast. Sugiram temas, né? Pode sugerir aí temas para sugira, nem sei se existe essa palavra, sugira temas, fale de temas para nós. Tá certo, existe. Sugira, eu sugiro, vós sugirais, nós sugiremos. Sugira. A gente já falou graduado até a quinta série e nós inventamos as palavras, que nós temos o nosso vocabulário. Oi? Cortou. Nós somos aqui graduados até a quinta série e nós temos o nosso vocabulário aqui, né? Filho, aí nós dá inventamos os dá verbos. Dá pra conjugar o verbo. Consegue enrolar um pouquinho. Exatamente. Tá Falamos passando em inglês aí. Sugira, eu pensei que fosse o nome de japonês. Sugira. Não. Sugira. Então, você pode encontrar o Guilherme lá, tá lá como Guilherme Teles. Eu falei na terceira pessoa igual o Pelé, mas tudo bem. Você pode encontrar o Guilherme Teles no Facebook. Eu acho que é a única rede social que eu tenho, lembrando aqui agora. E também tem Curtam a página da o Madeira Gabriel da pode Cruz, dar essa né? visão melhor que eu sou meio... E fala de novo que cortou. Curtam a página da Madeira da Cruz lá no Facebook. Nós temos uma página. Também lá no YouTube. Nós temos um canal também, né? Assim como o canal de graça lá do Fernando. Temos lá alguns vídeos de pregações do Guilherme. Temos alguns salmos. E temos um Escola da Cruz, que é um projeto nosso onde nós, com alguns temas, né, buscamos apresentar aquilo que a igreja fala sobre esses temas. E nesses últimos tempos estamos falando sobre o credo niceno-constantinopolitano, né, todo o seu inteirinho, em vários pedacinhos, né, porque ele é bem grande. Mas estamos falando aí. Então é isso, galera. Então, obrigado. Fiquem com Deus, divulguem o podcast para quem, se você gostou, para quem você quiser aí, e até o próximo episódio. Deus abençoe, salve Maria. Tchau. Viva Jesus! Louvado Salve, seja! viva! Viva, salve Roma!